Sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast, a Casa da Juventude Podemista, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Michel Silva e essa é mais uma edição. Oi pessoal, eu sou Isabela Gomes, secretária de Mulher e Diversidade da J Podemos Rio, tudo bem com vocês? Hoje o nosso convidado, você pode se apresentar aqui pra gente um pouco mais, contar a sua história, dar um... Super convidado, né, cara? Um cara experiente. Enfim, diplomado. hoje a gente tá elite, né? Tão elite. Quem me dera. Bem-vindo, professor. É uma satisfação estar aqui com a Isabela, não é isso? Mês que a gente celebra aí, né? O Dia Internacional das Mulheres. O Dia Internacional das Amanhã, Mulheres. inclusive. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, é o mês das mulheres. É isso aí. Não é isso? Então, cumprimentar primeiramente aí a Isabela. Obrigada. É um prazer estar aqui, Isabela. É um prazer estar aqui, tá, Michel? Honra é nossa. Tentando, não é isso? Aos meus 42 anos agora, lembrar um pouco da minha juventude, que vocês, né, externam aí essa juventude, né? Vocês têm de sobra essa juventude que vocês estão trazendo para o Podemos, não é isso? E principalmente para o Podemos aqui do Rio de Janeiro. É isso. É uma satisfação, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Meu nome é Jonatas Castelo Branco, eu sou advogado, sou professor universitário e vamos em frente. É isso aí. A gente quer saber um pouco mais da sua trajetória, né? A gente sabe onde você nasceu, como foi essa construção do Jonatas dentro de um carioca autêntico, da cidade do Rio de Janeiro. Professor, como que foi isso, pai professor? solo. Exato. Como que foi toda essa construção começando da sua infância? Pois bem, Michel, pois bem, Isabela, o professor Jonatas é carioca, né? Eu nasci aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu nasci em 27 de agosto de 1981. Entregou a idade, né? Resolvido, cara. Não tem problema com isso. Não. tenho 42 anos bem vividos. Que bom, isso aí. Nasci na cidade do Rio de Janeiro, 27 de agosto de 81, na rua Joana d'Arc, número 5, em Barros Filhos. Barros Filhos, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Família do meu pai é de lá, a família da minha mãe é de lá. E tive o privilégio de nascer na comunidade, né, Barros Filhos. Comunidade que minha tia, inclusive tia Gleise, tem escola lá até hoje, 35 anos de escola prestando serviço de educação e mudando vidas ali naquela região. Pô, legal. Então, assim, educação vem de berço, né? Pra uma você. família de Foi educadores. foi uma construção já dentro da sua casa, né? Isso foi incentivado pela sua família? Que você fosse um ser educador? professor, Não, a enfim. gente no direito, a gente tem um princípio que a gente chama do princípio do juiz natural, né? Que é aquele juiz que fez concurso público e se tornou juiz, né, da forma apropriada. Eu costumo brincar e dizer que eu sou professor natural. É o princípio do professor natural. Porque isso aconteceu de forma natural na minha família. Me parece que algumas coisas, né, e até para quem acredita em Deus, acredita na Bíblia, né, existem algumas missões que Deus nos dá, né, alguns dons, não é isso? Algumas vocações. E eu acredito que seja uma vocação da minha família, porque a maior parte da minha família é de professores e de professoras. Verdade, bem Isso, lembrado. né? Ser professor realmente é uma vocação, né? Porque você... Eu acredito nisso, Michel. E a importância do professor para a estruturação da juventude, para a estruturação do futuro de uma sociedade que nós vamos viver, principalmente uma sociedade pesada como a do Rio de Janeiro, né? Que tem várias realidades, vários altos e baixos. Ser vocacionado a estar numa sala de aula faz toda a diferença, né? Porque você coloca o coração. Eu acho que não tem como você ser professor e não se apaixonar por uma realidade, se apaixonar por uma história de um aluno e motivá-lo a crescer, né? Eu acho que é essa a principal motivação do professor. Eu costumo dizer para os meus alunos que na verdade, eu tinha que pagar eles para estar ali em sala de aula, né, lecionando, porque naquele momento ali é uma terapia para mim, Michel, Isabela. É um momento que eu me sinto realizado. Quando eu entro na sala de aula, eu esqueço as contas, esqueço os problemas e em sala de aula eu, de fato, me realizo. Eu costumo falar isso para meus alunos. Eu falo, eu tinha que estar pagando para vocês aqui, porque isso aqui para mim é uma terapia, não é um trabalho, né? Eu tive uma professora, né, ela até entrou em contato comigo esses dias. Falou, caramba, Michel, eu jamais pensaria que você estaria onde você está. Porque é isso, como você vê o produto lá na frente? Eu acho que vocês têm algum tipo de relacionamento no sentido de acompanhar
a gestação daquele aluno lá na frente. E aí, quando você vê o aluno passando em concurso público, passando numa federal, É legal. se formando, sendo realizado, você, caramba, eu fiz parte dessa construção, né? Isso é um tanto quanto que natural, né? Usar a palavra natural, mais uma vez, o princípio do professor natural, aquele cara que nasce para ser professor, que eu me considero. E isso é natural, porque, por exemplo, hoje em dia já são 16 anos em sala de aula. Eu leciono desde os 25 anos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, 16 anos dando aula, já formamos aproximadamente 15 mil bacharéis em Direito. Nossa. Né? Professor, conta pra gente só um pouquinho do que você estudou em princípio e como que você virou professor, do que você leciona exatamente. A especialidade, né? Então, voltando lá em Barros Filhos, pouquinho. não é isso? Onde eu nasci, em 81, o meu pai, que também é professor, era de lá, a família dele toda de lá, e minha mãe também professora, a família dela toda de lá. Meu pai é o professor Glaucio Castelo Branco, professor universitário, e minha mãe é Ederli Rosa Ribeiro. Ederli Rosa Ribeiro, que é a professora do ensino fundamental, professora de criança, né? São missões Oposto. diferentes, né? Diferente. Porque hoje em dia eu sou professor universitário, eu leciono para adultos. Essa missão de lecionar, de dar aula para crianças é uma missão mais dobrada, árdua, mais árdua. Eu acho que a vocação tem que ser Tem que mais... ser dobrada. Papai do céu, olha lá de assustada. cima. Papai do céu, olha lá de cima e fala assim, ó, esse daqui serão professores do ensino fundamental, do ensino médio. Aí dá uma tem que graça dar uma- dobrada. Vai isso aí, subir de isso aí, elevador tá pro céu. certo. Professor Verdade. universitário, de certa forma, né? Vocês tem jogam suas lá missões, e mas se vira, né? é mais tranquilo. Você tá lidando já com uma pessoa formada, Exato, né? Com a exato. personalidade O cara tem que já buscar, formada. Né? Os professores ali do ensino médio, fundamental, de fato, eles têm aquele trabalho de, além de educar, né? De passar o conteúdo da disciplina, tem o papel de auxiliar os pais na educação Claro. daquelas crianças e adolescentes. É uma missão que tem que ser muito bem valorizada, né? Com certeza. Muito bem valorizada. E eu confesso que eu sou péssimo com números, mas a gente podia entrar muito nesse assunto de direito tributário. O que te despertou a paixão por direito tributário? Como que foi essa construção? E, Dentro da enfim. faculdade você já se interessou por isso? Exatamente. Assim, Já. você já sempre foi bom com números, essas coisas assim. Meu pai, professor universitário, advogado, né? E o meu pai tinha o sonho que os filhos dele fizessem direito e, Como um bom advogado, né? como um bom filho obediente, né? Eu fui fazer direito no primeiro momento para agradar meu pai, Michel. Aham. Isabela, eu costumo falar para meus alunos que eu não tinha certeza do que eu queria fazer, não. Quando a gente tem 16, 17, 18 anos. Ninguém tem, eu acho. Né? É muito difícil você ter certeza É. do que você quer fazer Pro resto da sua vida. vida. É. Então, meu pai me incentivou e eu fui fazer o direito para agradar meu pai, porque eu também pensei da seguinte forma, Michel, Isabela, tenho pavor de sangue. Eu sou aquele tipo de cara que eu entro Tem no... uma cara de médico, cara. Tem, dentista. Tem uma cara de Não, médico. tem não. Eu vejo sangue, eu passo mal. Gosta Eu da sou o tipo do cara, jurisprudência. eu sou o tipo do cara que eu vou no hospital visitar as pessoas, se bobear, minha pressão sobe, eu fico internado lá junto. Então, esquece. A área de saúde, para mim, né, admiro, né, incentivo. E da mesma forma que os professores lá, né, eu sou um cara que eu entendo que os profissionais da área de saúde têm que ser cada dia mais valorizado também. Né? Isso é uma área muito importante, mas que eu não tenho a menor vocação. Né? Uhum. Eu vou Foi lá por eliminação, eu né? vou para lá, eu vou dar trabalho para os médicos, vou desmaiar, vou passar mal. É melhor, se amigo meu tiver, né, com algum problema, eu esperar ter alta para não correr o risco Isso de aí. ficar internado junto. Matemática também nunca foi meu forte, então não tinha como eu ir para a área das engenharias. Então eu falei, pô, quer saber? Meu pai quer que eu faça direito. Saúde não dá, matemática fazer. não dá. Olha, Falei, isso- eu vou fazer direito. Isso me lembrou um gatilho de Ariano Suassuna, que ele dizia assim, na minha época, ou você era pedreiro ou você era, sei lá, uma outra profissão. Se você nem se encaixava nessas duas coisas, você virava advogado. Com todo respeito aos advogados, mas não tem nada a ver. Mas essa construção do direito tributário, que te levou a isso, propriamente dito? Então, eu como todo aluno, né, e por isso hoje em dia como professor, e lembrando da minha época de aluno, eu entendo que a minha responsabilidade é dobrada em sala de aula, porque eu me apaixonei pela disciplina de Direito Tributário, que é a que eu leciono há 16 anos, por causa de um professor. Né? Foi o professor que me fez enxergar a disciplina de uma forma diferente. Então, toda vez que eu entro em sala de aula, eu entro com essa responsabilidade, Isabela,
Michel. Total. Eu lembro que eu me apaixonei pelo direito, me apaixonei especificamente pelo direito público, o direito tributário, né? Que é Por causa... difícil. Não é difícil. É difícil. Tudo que você gosta de fazer não é difícil, Michel. Não, Tudo que que você isso. gosta É que de você fazer gosta, se torna professor. fácil. você gosta de fazer. É, É igual, complexo, é um sistema complexo. igual pra gente, igual pra mim, né? Ser médico, ser anestesista é uma coisa Isso impossível. é verdade. É questão de amor e de paixão. Tudo que você faz com amor e paixão se torna fácil. É verdade. Então, eu passei a gostar do direito, né? Porque eu comecei o curso de direito sem ter Sem certeza. gostar. Eu passei a gostar do direito, e principalmente do direito público e tributário, responsabilidade dos professores, né? Que ministraram, que lecionaram essas disciplinas para mim. Eu falei, porra, fiquei encantado, né? Pela forma que esse professor, que essa professora dá aula, né? Eu nunca tinha imaginado esse tipo de abordagem. Então, de fato, né? Foi responsabilidade dos professores que eu tive, foi responsabilidade do dia a dia lá em sala de aula que me fez E você também me se apaixonar permitiu, mais pelo direito. Você se permitiu que a universidade te construísse, né? Porque tem muita gente que entra na cabeça da universidade, na universidade com a cabeça de, eu quero ser especializado nisso, eu quero ser especializado naquilo. Eu não tinha essa Você não convicção. teve, né? Você foi alimentado pelo processo universitário e foi vivenciando essas realidades. Experimentando. Eu de fato me permiti, ali na faculdade, no dia a dia, descobrir o que eu queria fazer. Isso é muito importante. Descobrir no sentido de qual área, tá? Qual sim, ramo. sim, claro. Porque, por exemplo, eu sempre quis dar aula. Meu pai professor, minha mãe professora. Eu sempre gostei daquela rotina dentro de casa, de Corrigir acompanhar prova. a vida do meu pai, professor. Prova espalhada para tudo que é canto. E não pode perder nenhuma. Não pode perder nenhuma. E tem várias histórias. Tem histórias de carros de professores que já foram roubados, furtados, e as Deus. provas Perdem. foram juntas. Jesus Acontece. E aí faz o quê? E uma pergunta. Lança 10 para todo mundo. Lança Lança 6, média mesmo. lança 6, 7 para todo mundo. média, né? a média. Que dá certo. Quando você sai da faculdade, você já começa a trabalhar já com direito tributário ou você se aventurou por outras áreas? Não, o curso de Direito é um curso tão qual a medicina é um curso longo. Sim. Né? Não é um curso que te dá um retorno imediato. Né? Você tem que fazer o curso de Direito. Ao longo do curso, você tem os períodos adequados para você fazer estágio. Aí você pode escolher em qual área fazer o estágio. Né? Ou se você vai fazer no escritório particular, ou você vai fazer no órgão público. Então, isso tudo vai de acordo com o que o aluno, o discente, almeja e de acordo com as orientações que ele recebe também naquele momento. Né? Eu cheguei a fazer estágio no Tribunal de Justiça. Fiz estágio na Vara Cível, na 4ª Vara Cível de Bangu. Olha. Na 4ª Vara Cível de Gostou? Bangu. Né? Gostei, mas era Vara Cível. Né? E eu gostava do direito tributário. Aham. Então, de certa forma, me faltou uma orientação naquele momento, que de repente seria melhor eu ter feito um Sim. estágio numa procuradoria, né? Que são os advogados dos estados, é onde se lida mais diretamente com direito público, com o direito tributário. Então, de repente, faltou ali alguma orientação melhor naquele momento. Né? E é essa preocupação que a gente tem com os nossos alunos hoje. Né? Hoje em dia, com uma vivência maior, com uma experiência maior, a gente chega em sala de aula, a gente bate esse papo. O que vocês querem? O que vocês pretendem? Uma orientação. Porque nem sempre quem se dá melhor na vida, de uma forma geral, e na vida jurídica, é aquela pessoa que estudou mais, ou que é mais inteligente, que eu não acredito nessa história de ser mais inteligente. Eu falo para meus alunos, olha só, o sucesso vai depender de se você foi mais bem orientado ou menos bem orientado. Né? Tem que saber o que quer. A partir do que você quer, a gente vai te orientar, segue esse caminho. Porque se você não sabe o que você quer, você fica batendo em um monte de porta, né? Você fica abrindo um monte de livro e acaba que você faz tudo ao mesmo tempo e não faz nada. Né? É verdade. E aí você começou a trabalhar com direito tributário quando, então? Eu me formei em 2006, mas no 10º período do curso de Direito, que o curso de Direito são 10 períodos, são 5 anos. 5 anos. No 10º período do curso de Direito, eu já estava distribuindo currículo, né, em alguns cursinhos e consegui vaga para ser monitor em alguns cursinhos. Eu tinha tanta certeza que eu queria ser professor que no 9º, 10º período, em 2005, eu já comecei a distribuir currículo. E alguns cursinhos me chamaram para eu ser monitor, porque o professor dava aula para a turma e aqueles alunos faziam exercícios e tinha uma turma de correção de exercícios. E eu era monitor nessas turmas de correção de exercícios. Ganhava R$5 hora aula, uma coisa assim, né? Eu ficava lá 2 horas, voltava com R$10 para casa. Gente. Quer dizer, pagava passagem, chegava em casa com 6, Pagava 5 reais. pra ser monitor, né? Tudo bem que isso era em Experiência, 2005, né? né? Muito tempo. Mas sou muito grato a Deus por isso, porque esse início
né? Foi onde tudo começou. Foi Claro, onde tudo tem um ponto de partida, né? E é importante eu aceitar comecei a pegar a os experiência. processos, né? Os processos dessa construção. Hoje você é um cara muito bem sucedido dentro da sua área, né? Graças a Deus. Então, graças a Deus. foi essa construção. E aí você acabou descambando também para o setor público, né? Naturalmente. Comecei sendo monitor em cursinho. O próprio professor que me deu aula de Direito Tributário na faculdade, né? Professor Valentim, um abraço, professor Valentim. O próprio professor Valentim, que me deu aula de Direito Tributário na Universidade Estácio de Sá, né? Ele mesmo, percebendo ali o meu dia a dia, o meu interesse, né? Que eu estava estudando, que eu estava procurando cada dia me inteirar mais daquela disciplina, ele mesmo me indicou para dar aula em outra instituição daquela disciplina, que ele não podia assumir a turma. Então foi uma outra instituição, lá em Campo Grande, na Universidade Moacir Siréder Bastos. Eu assumi uma turma de tributário lá no lugar dele, onde eu adquiri um pouco mais de experiência, não mais como monitor, mas já como professor. Que legal. Né? E a construção começou a partir daí. Né? Em 2008, eu abri o concurso para ser professor de Direito Tributário da Universidade Estácio de Sá. Eu fiz, fui aprovado, né? E posso dizer que de 2008... E eu posso dizer que de 2008 em diante, de fato, eu comecei a colher o resultado dos meus estudos. Comecei a colher o fruto da minha educação. É que eu vim de uma família, nasci em Barros Filho. O sonho de quem morava em Barros Filho, quando melhorava de vida, era ir para Guadalupe. Então, meu pai, quando melhorou um pouquinho de vida, a gente saiu de Barros Filho e fomos para Guadalupe, né? E depois viemos para Jacarepaguá, onde eu moro até hoje, há 30 anos que eu moro em Jacarepaguá. Então, de fato, né, de 2008 para cá, eu colhi o fruto da minha educação, o resultado da minha educação, e posso afirmar para vocês, Isabela e Michel, de fato, o que mudou, né, a vida do professor Jontas, o que fez a gente subir um degrau, né, e socialmente falando, de fato, né, foi a educação. Né? Deus em primeiro lugar, óbvio, né? Só tenho a agradecer a Deus, porque se não for Deus, a gente não acorda, né, com vida, né? A gente está aqui respirando porque Deus permite. Então, primeiramente, agradecer a Deus. E, em segundo lugar, a educação. De fato, eu acredito que a educação transforma vidas. A educação tem o poder de transformar. Você vivenciou em uma casa que comprovava essa realidade, né? De transformações de vidas. Eu acho que não é inquestionável que a educação ela tem um poder, assim como a cultura, como o esporte, de modificar realidades. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente também está falando de uma realidade. A gente precisa de mais investimentos na educação, de cada vez mais capacitação, cada vez mais infraestrutura das nossas escolas, profissionais mais comprometidos. Exatamente isso daí. Porque aí nós vamos mudar a realidade da nossa cidade. Eu tinha uma pergunta, professor. Você trabalha hoje no sistema, na máquina pública? Então, esses anos todos dando aula, lecionando, 16 anos lecionando no ensino superior, acabou nos levando a conhecer muitas pessoas. Muitas pessoas que se tornaram nossos amigos e amigas. Né? Então, o professor Jontas, que é professor, que foi coordenador de um curso de Direito, acredito que eu já tenha formado aproximadamente 15 mil bacharéis em Direito, né, que estão no mercado aí de trabalho, atuando, né, na área jurídica e em outras áreas também. Eu sempre fiz um movimento em sala de aula, isso foi muito que natural também, né, porque eu sempre me coloquei à disposição para ajudar, eu sempre fui muito solícito. Então, toda a situação que a gente tinha em sala de aula, desde um aluno que estava com dificuldade de pagar a mensalidade e a gente procurava fazer alguma coisa para ajudar, desde alguma situação onde a gente se mobilizava para arrecadar chocolate para distribuir em época de Páscoa, desde atividades que a gente fazia como arrecadar leite em pó, né, para distribuir em algumas comunidades, valendo horas de atividade acadêmica lá para os nossos alunos, e vaquinha para comprar remédio para um aluno que estava precisando. Naturalmente, eu sempre me envolvi nessas questões. Ações comunitárias. Ações sociais que começavam em sala de aula e muitas das vezes, né, ia para a área externa da instituição e a gente acabava chegando lá na casa do aluno, na casa do vizinho do aluno, que às vezes era o vizinho que estava precisando de ajuda. É muito interessante porque você não fica preso dentro de uma estrutura de sala de aula, mas você
promove ao aluno enxergar a realidade das pessoas, né? A realidade de quem está do lado dele, muitas das vezes ele nem sabe, né? E uma matéria até bem difícil da gente ver isso acontecendo, né? O exatamente, direito tributário. Exatamente. Não, eu tenho essa facilidade, né? Eu sempre me torno amigo dos meus alunos e alunas. Que legal. Né? Nós sempre somos convidados para participar de festa de formatura. A gente está sendo sempre homenageado em formatura, porque eu acho que o aluno passa a ter essa conexão com a gente, né? Porque o aluno está ali, está aberto. A partir do momento que o professor também se coloca mais disponível, né? A gente tem como dar mais ou dar menos, né? Depende do tipo de disposição que você se coloca. Com certeza. Então, esse tempo todo dando aula, lecionando, né? E sempre me colocando à disposição, fez com que esses nossos alunos e colegas professores também, né? Passassem a se sentir representados pela nossa pessoa. E começaram a me cobrar. Ah, professor, por que você não participa mais ativamente da política? Você conhece tanta gente, você já ajuda tanto, né? Precisamos de mais pessoas assim, aqui na Zona Oeste, na Zona Norte. Falei, pô, tá aí, né? Vou amadurecer a ideia. E Isso em 2015. Nossa, Tem tempinho. 2015. Para a virada da eleição de 2016. Em 2015 começou esse mosquitinho, né? Na minha cabeça, no sentido de eu ser incomodado para participar mais ativamente da política, porque eu tinha pessoas que acreditavam em mim, pessoas que a gente já vinha trabalhando e o movimento estava crescendo, e essas pessoas me incentivando a ser candidato à época, né, para poder chegar em determinados lugares e ter condição de ajudar mais. Sim. Né? Porque o bonito da política é isso. A política, ela te permite fazer mais. Ela te permite um resultado mais imediato. Né? A política, se você está com uma pessoa com um problema hoje, com uma necessidade hoje, a política bem feita, ela te possibilita você resolver o problema daquela pessoa no dia seguinte, né? Ou deixar a pessoa bem encaminhada para resolver o problema dela. Porque quem tem um problema tem pressa, né? E isso é diferente um pouco da atividade como advogado, porque como advogado o processo demora. Né? A gente tem um processo judicial que às vezes leva 2, 3, 4, 5 anos. Demanda de várias pessoas, né? Não, na política não. Na política a pessoa está passando necessidade, a pessoa está com fome, vamos resolver o problema de fome da pessoa. Na política a pessoa está precisando de um medicamento, se ela não tiver aquele medicamento, a situação dela... Vamos disponibilizar um medicamento para aquela pessoa. Então, como eu sou muito agitado, hiperativo, eu gosto muito da política, né? Porque a política me permite pela capacidade de impactar, né? Mais capacidade rápido, mais objetivo. Né? E capacidade de transformação, né? E aí também você não só faz com que você possa ser uma transformação localizada, mas possa ser uma transformação mais ampla. Né? A gente está falando aqui de um município de 6 mil pessoas, 6 milhões de pessoas, na verdade. Então, assim, quando você tem a capacidade de acessar esses espaços de poder, é você pensar em política pública na ponta, mas também no macro, né? Isso é muito interessante. Você ter essa capacidade, até essa caneta de transformar vidas, né? E política, para quem se encanta pela vocação, política, né? Para quem se encanta pela política sem estar ali no dia a dia, sem estar vivendo, né? Às vezes tem uma ideia muito errada da política, né? Porque política é a abnegação. Né? Voltando à pergunta da Isabela, então, esse movimento em sala de aula de ajudar o próximo foi crescendo, eu cada vez fui sendo mais demandado e eu sou um bom soldado. Pode me passar o problema que eu vou buscar a solução. Então, a gente... Né, a partir de diversas amizades, que temos muitos amigos, a gente acaba que a gente consegue ajudar muitas pessoas. E me lancei na política em 2016 como candidato a vereador. Aqui pelo município. Sempre no Rio de Janeiro. Sempre no Rio. Cria, raiz, da gema. Sou carioca, nascido em Barros Filho e não tem cidade melhor que essa do Rio aqui. De Janeiro. Não tem. Não, eu fico triste quando eu vejo alguns colegas, algumas pessoas do bem, inteligentes, competentes, saindo daqui. Indo embora, indo para Portugal, indo para outro país. Ah, Jonas, eu tô de saco cheio, eu cansei disso. Eu falo, cara, não é possível. Eu sou cristão. Né? Eu sou cristão, então eu acredito na Bíblia. Né? Eu acredito muito naquela mensagem da Bíblia da terra prometida. Se Deus te fez nascer ali, se teu pezinho nasceu naquela terra ali, é porque você tem alguma missão ali. Então, se eu nasci no Rio de Janeiro, é porque a minha missão é aqui, eu não tenho que ir para outro canto. Eu também acho. Deixa para resolver lá o problema de Portugal. Quem nasceu Portugal lá. já tem muito problema. O pessoal que nasceu lá resolve o problema de lá. Você acha a gente vai resolver o problema do Rio. Qual é a sua missão, então, já que você falou sobre isso? Acho interessante ver a sua visão sobre isso.
Eu estava falando de abnegação, Isabela. Quem tem essa ideia errada de que a política é um encanto, é um mundo, né, de submerso e de ostentação oculto, e oculto. Política é abnegação, é vocação. Eu, às mais vezes, chego trabalho em do que casa, qualquer coisa. dou aula de manhã, vou pro escritório à tarde, dou aula à noite, e às vezes eu chego em casa sem conseguir responder as mensagens, eu tenho 300 mensagens para responder, fora os grupos. E eu respondo todo mundo. E a maioria das mensagens... Demanda tempo. E a maioria das mensagens são demandas. Sim, sim. Pô, professor, você consegue me ajudar com isso? Você consegue me ajudar com aquilo outro? Você consegue... E qual é o papel do político? Né? Isso eu falo do político com mandato ou sem mandato, a pessoa que nasceu para ser política. Uhum. Sim. Né? É buscar ajudar o próximo, é buscar resolver o problema do próximo. E o primeiro passo é ser o empregado número 1 do próximo. Não é isso? E, no mínimo, dar uma satisfação. Com certeza. Vou conseguir resolver? Não vou conseguir resolver? Então, Isabela, voltando agora, né, e respondendo a sua pergunta, qual seria a minha missão, que eu entendo, qual seria a minha missão na política? A minha missão na política é ser o empregado número 1 do povo. Né? Não deixar de responder mensagem, não deixar de atender ninguém. Uma pessoa chegar lá no gabinete para falar com a gente, não deixar a pessoa esperando 2, 3, 4 horas, que isso é uma demandas. falta de Isso é respeito. muito... Né? Hoje em dia... Nossa. Hoje em dia, eu venho atuando mais profissionalmente na política, porque me lancei candidato em 2016, né? Fui candidato depois em 2020, tive 5 mil votos para vereador, né? Já tive 7 mil votos para deputado estadual em 2018, depois em 2020, 5 mil votos para vereador. Então, a gente vem numa crescente. A nossa representatividade vem crescendo no município do Rio. Chancelada nas urnas, né? Isso é importante E no estado dizer. do Rio. E pensa numa coisa difícil, Michel, é o voto. É o voto. O voto é uma coisa difícil. Você sabe pensa uma coisa... a pessoa acordar domingo de manhã, Não. lembrando do Michel. Aí Exatamente. Vai caminhando até as urnas e isso. vai digitar o número do Michel. isso. Pensa num troço difícil, Não, Michel. aí eu fico encantado, cara, porque eu fico assim, caramba, 5 mil pessoas foram lá e Sabe como é que representa isso botaram matematicamente? o teu número. Como? Me diz aí que eu sou péssimo em matemática. 5 mil votos, 7 mil votos, 10 mil votos. É só você pegar, né? 5 mil votos. São 5 quilômetros de distância e uma pessoa atrás da outra com a mão no ombro uma da outra. Caramba. É uma loucura, né? Tu pega esse pessoal aí que tem 40 mil votos, 40 quilômetros, uma fila de 40 quilômetros, uma pessoa atrás da outra com a mão no ombro uma da outra. É muito louco. É muita distância. É muita distância, Muito louco, né? muito louco. Nossa, Agora, que vem legal. cá, a gente vai partir agora para uma pergunta mais pessoal. Você se lança como pai solo, né? Como que é essa construção? Rapidinho, Michel. vai, rapidinho. fala aí. Eu acho que eu não tô um bom... Não tô um bom entrevistado. Não, aqui. que que isso, isso? a gente quer isso mesmo, interação. Só pra... Coisa de professor, né? Claro. O professor, ele cria uma Metodologia. Uma linha de metodologia raciocínio. na cabeça, que é uma linha de raciocínio. Só voltando. Então, essas experiências que nós tivemos na urna, 7 mil votos em 2018 Uhum. para deputado estadual, 5 mil votos para vereador no município do Rio aqui em 2020, isso nos levou, obviamente, junto com o nosso currículo, né, com a nossa experiência como professor e como advogado, isso nos levou a participar do governo do estado do Rio de Janeiro. De 2019 a 2022, que eu estive no Palácio Guanabara, né, assessorando o governador e o vice-governador em questões de Tribunal de Contas, junto com os 92 municípios que nós temos no estado. Então, foi de 2019 a 2022, eu tive o prazer, né, de pegar todo o conhecimento que eu tenho, toda a teoria que eu tenho, né, dos livros que nós já estudamos, pegar tudo que eu falo para os nossos alunos em sala de aula E aplicar aplicar ali na prática, no serviço público, né, no governo do estado, ali dentro do Palácio Guanabara, né, como assessor do governador, do ladinho ali do governador, né, ter o prazer de poder dar bons conselhos, bons pareceres, né, e ter aquela satisfação de ver que o conhecimento que nós adquirimos, de certa forma, não mudou o mundo, mas conseguiu interferir em algumas decisões. A vida das pessoas, de forma Em algumas direta, decisões né? do governador, do vice-governador à época, e decisões que, de fato, fizeram a diferença certeza. na vida de muitas pessoas. Diferença para melhor, tá, Michel? Diferença isso aí, para tá melhor. certo. Então, ficamos lá. Em 2023, fomos convidados a assumir a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado. Então, foram 4 anos no Palácio Guanabara. E depois fiquei o ano de 2023 todo, né, junto com a secretária Kelly Matos, à frente da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, onde tivemos a oportunidade de fazer um trabalho brilhante ali, né? Foram 365 dias, um ano,
né? Que legal. Tendo a possibilidade e o prazer de encaminhar diversas pessoas para entrevistas de emprego através do balcão de empregos que a secretaria tem. Né? Tivemos a oportunidade de ajudar diversas pessoas com problemas, né, em relação a seguro-desemprego, né, que esses problemas acabam sendo solucionados lá, junto com o Ministério do Trabalho. Ajudamos pessoas a emitir as suas carteiras de trabalho digital. São coisas tão básicas, Isabela. Mas que a são coisas população tão carece. básicas, Michel, né, que Não, às mas vezes, às que às vezes vezes passam despercebidas, mas a gente participando da política no dia a dia, a gente vê o quanto isso é importante Tem muita gente sem para aquela acesso a essas pessoa ter coisas. uma vida mais digna. É, Pra com aquela certeza. Muita gente sem acesso. E depois você receber um abraço, depois você receber uma mensagem, depois você receber um telefonema, fala muito obrigado porque a gente conseguiu um emprego pro meu filho. Muito obrigado porque... E ninguém tinha dado atenção pra gente e vocês deram. Vocês nos ajudaram a resolver. Não existe melhor política pública do que o trabalho, né? E a gente muitas das vezes emocionados, né? A gente fala assim, poxa, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Porque você atender bem o cidadão, a pessoa que está na condição de servidor público, atender bem o cidadão é uma obrigação. E o cidadão, Com certeza. às vezes, de forma errada, e às vezes por ser tão maltratado durante tanto tempo, ele acaba achando que aquele político, que é aquele agente político, que é aquele servidor público, está fazendo um favor. Não é um favor, não. O político, quem se mete na política, quem dá a cara, a tapa para trabalhar na política, tem que ser o empregado número 1 do povo. Verdade. E é difícil, não é tão fácil como as pessoas pensam, não. Tem né? que São responder muitas mensagem, cobranças. tem que responder zap. Não Tem que ser pode deixar vocacionado. sentado esperando uma hora na porta do Exatamente. gabinete, que é a falta de consideração. Às vezes a pessoa está com fome ali esperando para falar com a autoridade, fica 1, 2 horas sentado, né? Não, isso e é a ridículo. autoridade tá lá É dentro. porque o cara ganha o mandato, o cara acha que ele é o dono do mandato. Ele não é o dono do mandato. O mandato é do povo. É o mandato dos eleitores, da população. Então, acho que a gente precisa olhar, principalmente esse ano, que é ano de eleição, para as pessoas que tenham esse compromisso com a população, né? Eu já passei várias vezes, já tive vários não de gabinete, de ficar esperando, de ficar... Isso é uma falta de respeito, Tô sabe? falando isso porque eu também sou traumatizado. Eu por causa também, disso. quem nunca? Eu não vou citar nome. Não, mas eu também já não, cheguei- poderia, Eu já mas não cheguei a vou. ficar sentado, vamos ver quem ganha aqui. Eu já cheguei a ficar sentado 6 horas para falar com uma 6, eu autoridade. nunca fiquei. Caraca, não, eu não fico Quem não. ganhou? Quem ganhou? Quantas horas, Isabela? Eu, 1h30, 2, 3 no máximo. É. Não, eu fico no máximo 2 horas. Não, hoje em dia eu não fico mais nada. Eu já cheguei a ficar sentado 6 horas para falar com uma autoridade. É absurdo. Falei, resolvi meu problema, mas tive que aguardar 6 horas. Às vezes eu não tava nem trabalhando. E não sou Às vezes só eu tava eu, fazendo não. Horas nada. não é possível. Não tava fazendo Não nada. sou só eu não, tá? Isso Não, é comum. Isso é uma coisa É comum, é na comum. política. É por isso. Isso é uma O coisa cara comum acha na que ele política. ganha o mandato cria um rei na barriga dele, ele esquece de onde ele veio. Eu não sei conviver com isso. Eu não Eu sei também conviver não. com isso. Eu sempre procurei, né, ter uma conduta Diferenciada. diferenciada. Humana. E o meu compromisso, independente de onde eu estiver, o meu compromisso vai ser sempre, né, O público, né? atender, não deixar esperando, né, ser o mais breve possível, ser o mais rápido possível se tiver gente aguardando, né, porque é aquela máxima, né, Isabela? Não fazer com o amiguinho o que você não gostaria que fosse feito. Tem muita gente do Com você. povo aí castigando o povo. Eu vou pular um pouco a pergunta do Michel, eu vou fazer uma outra Não, pergunta. mas ele nem me respondeu. Calma aí, Não a gente vai respondi. chegar lá. Você trabalhou dentro da máquina pública, ele já atendeu muitas A gente pessoas. tem um problema aqui que todo mundo gosta de falar. É verdade. Aí, eu só queria entender um pouco essa sua visão. Você atendeu muitas pessoas nessa secretaria, você trabalhou na máquina pública e você já veio aí como vereador, como deputado, né, para votação. E essa sua postura com a população, vamos lá. Você pretende vir de novo na eleição? Ser candidato novamente, no momento que nós estamos, né, depende de diversos fatores. Né? Hoje em dia nós temos a questão dos partidos políticos, nós temos que estar filiados a um partido político para concorrer nas eleições. Hoje em dia, mesmo estando filiado a um partido político, não posso dizer que eu sou o candidato, no máximo pré-candidato, porque o partido, né, tem diretório, o partido tem executiva. Sim. E esses membros do partido, Isabela, eles precisam se reunir, né, para decidir quem serão as pessoas que Tem todo um têm processo, perfil de ser né? candidato. Vai ser feita uma triagem. Isso. Eu É pergunto todo um mais sobre a processo. construção, seu sonho assim de um mandato, já que você já tentou 2 vezes, né, concorreu. Você recebeu aí bastante apoio
público, qual seria o seu mandato, assim, seu sonho de mandato? O que você gostaria de mudar? O que você gostaria de construir? Porque eu vejo que você tem bastante sonhos, assim, além da profissão, junto com a população. Eu vejo você falando muito sobre a sua atuação. Então, quais seriam as suas Principais atuações? pautas do seu mandato. Olha só, você com mandato, você passa a ter mais acessos, né? Você passa a ter mais acessos. Automaticamente, você consegue fazer mais. Então, na verdade, a gente, um dia, conseguindo um mandato, a gente vai ter condições de potencializar o nosso trabalho. Se hoje em dia eu consigo ajudar 100, 200, 300 pessoas, né, tendo condições de fazer mais, a gente vai ajudar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Né? A gente tendo poder fiscalizatório na mão, porque qual é o papel de um vereador, por exemplo? Qual é o papel dos membros do Legislativo? Né? Aqui no município, vereador. Né? No Estado, deputado estadual. E no âmbito federal, senadores e deputados federais. Qual é o papel do Legislativo? É legislar, é criar leis. E fiscalizar também. É que as pessoas têm a ideia equivocada, muitas das vezes, que um vereador, que o Legislativo, só tem a função de criar leis, de criar normas para regulamentar o dia a dia ali das pessoas na sociedade. Quando, na verdade, o vereador também tem como função típica dele fiscalizar. Isso é muito importante você O vereador pontuar, tem que ir para a rua fiscalizar. porque às vezes a gente confunde, muitas pessoas confundem os papéis constitucionais de cada poder. As pessoas elas Por isso que eu precisam de tenho mais sonho, informação. Michel, por isso que eu tenho sonho. Ela perguntou de sonho. Né? Eu fico vendo essa dificuldade que as pessoas têm, né, em identificar quem é vereador, quem é deputado. Tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Tem gente que acha que é só para botar uma solução asfalto. para isso. Eu tinha uma solução para isso. É a gente pegar os nossos bacharéis em direito, os recém-formados em direito, né? Nem precisa ter feito a prova da OAB ainda. Pegar esses bacharéis em direito, colocar eles para fazer concurso público para serem professores do ensino médio fundamental e dar aula lá de noções básicas de direito constitucional, direito do trabalho, direito do consumidor. Aí importante. a gente vai parar de ter e fazer essa confusão na cabeça Você das quebra um pessoas. ciclo vicioso de inocência dessas pessoas. Ignorância. É ignorância. Mas não é uma ignorância por si própria, mas é porque não. ninguém foi lá e falou, olha, Realmente a gente sai aqui, isso do aqui. ensino médio sem saber o que faz o nosso governante. Então, qual é a diferença de um cidadão comum, né, para um membro do legislativo? Porque você passa a ter um poder instituído em razão da sua pessoa para você fiscalizar. Então, você pode ir lá na escola da tua região, você pode ir no hospital da tua região, você pode ir na UPA da tua região como fiscalizador. Né? Eu quero saber quem está de plantão aqui agora. Eu quero saber quem está trabalhando. Ué, por que essa pessoa, esse médico, esse enfermeiro, esse técnico aqui está de plantão e não está aqui? Automaticamente, você vai passar a colaborar mais com a tua região, com o teu bairro, com a tua cidade, com o teu estado, porque você vai estar efetivando aquele serviço que muitas das vezes está sendo prestado, né, meia bomba. Meia bomba. É verdade. E se todos os políticos fizerem isso nas suas regiões, as coisas vão funcionar melhor, né? É porque me parece que muitos não fazem isso. Ou só fazem perto de eleição. Até na minha rede social esses dias, falou, cara, agora vai aparecer, uma pessoa falou, agora vai aparecer um monte de projeto, agora vai aparecer um monte de gente falando que defende a juventude. Eu acho que o cara tava até me atacando, mas aí eu virei pra ele e falei, cara... Mas você já defende a juventude há muito tempo. Não, eu nem tenho poder pra nada, entendeu? Mas é isso, porque as pessoas elas estão traumatizadas desses políticos que chegam a 4 meses, 6 meses da eleição e prometem mundos e fundos e não trabalharam 3 anos. Aí chega o nome da eleição e quer trabalhar. É difícil, é complicado essa realidade, né? Mas é uma coisa que acontece muito. Por isso que a gente precisa conhecer um pouquinho melhor... Exato. Cada pessoa que se coloca à disposição na política para simplesmente as pessoas não fazerem Quebrar suas opções, suas ciclos. escolhas, né, de forma aleatória, né? Vamos procurar saber um pouquinho melhor quem são as pessoas que estão colocando a cara a tapa, estão se colocando à disposição para ser o funcionário, o empregado número 1 do povo. Seu representante, né? Eu não vou colocar qualquer um para me representar. O que a gente mais tem, vou falar aqui, todo mundo vai se identificar. Vocês lembram quem vocês votaram nas últimas eleições? Você adivinhou uma coisa importante que a nossa equipe fez aqui. A gente vai soltar daqui a pouquinho. Vocês lembram? Eu lembro sim. Eu lembro sim, Jonas. Você já mandou um e-mail para essa pessoa? Você já mandou um zap? Você tem acompanhado o Já trabalho Você dessa ligou? pessoa? acompanha, Essa sabe o que ela pessoa faz? que você votou te atende, te responde? Procura te atender? Ou ela só vai fazer contato contigo agora, quando tiver faltando 4, 5 meses, 3 meses para as eleições? Né? Porque a gente tem que deixar também de ser sem vergonha. Né? A gente também tem que deixar de ser sem vergonha. Isso é verdade. Né? A gente tem que cobrar.
né? E se aquela pessoa que a gente deu um voto de confiança, se a gente cobrou e aquela pessoa não fez, as pessoas não terminam casamento, as pessoas não se divorciam, as pessoas não acabam com o namoro. Ué, é só interromper o relacionamento Encerra. com aquele Chega. cara que você confiou e ele te Não cumpriu com as decepcionou. expectativas, É é. isso. Parte pra outra, arruma outro namorado, arruma outro namorado. E arruma Casa outro de vereador, novo. outro deputado. Agora, mas voltando pro âmbito pessoal, você se lança como pai solo, né? Você diz... O que é isso? Não é uma característica muito Rapaz, eu vou te comum, falar, eu tô né? ficando velho. Eu tô ficando velho. Eu fui corrigido, tá? Recentemente, Michel. Porque eu me intitulava de pai solteiro, né? Eu falava que eu era pai solteiro. Aí eu descobri que não é muito Não é correto bom. falar pai solteiro. Né? Então, de fato, eu sou pai solo. É porque eu sou meio velhinho, né, Michel? Eu tô com 42 anos. Na minha época, lá atrás, não existia essa expressão pai solo, né? é. Então, mas de forma correta é a expressão mais adequada. E sou sim. Eu tenho um filhote, né? O Davi Castelo Branco, é meu príncipe. Tá com 13 anos agora, no 8º ano, né? Daqui a pouco tá vindo pra Um juventude. rapazão, daqui a pouco Tá vamos- quase do meu tamanho. É o amor da minha vida, meu príncipe. E ele mora comigo, né? Porque eu e a mãe dele não ficamos juntos. Me separei da mãe dele, ele tinha 1 ano e meio, ela foi pra fora do país e ele ficou comigo, né? Ele ficou comigo. Então, o Davi, né, meu príncipe, ele mora comigo desde 1 ano e meio, né? Então, é aquele dia a dia ali, né? Dentro Você de entende casa. os desafios, né? De uma criação solo, né? Eu acho que é se desdobrar, é tentar conciliar tudo, educação... Entendo bem como é criar um filho sozinho, né? E as dificuldades e as responsabilidades dobrar. Eu tenho uma pessoa, né? Uhum. Que é o amor da minha vida também, né? Eu falo que é um anjo, né? Que é a Eliane, que ela me ajuda lá em casa desde que ele era pequenininho, né? Então, Então, o desafio de formar É. cai nas tuas costas, ela me auxilia lá em casa, né? Com as questões da casa, porque eu saio de manhã para trabalhar e só volto à noite. Então, ela me ajuda com as tarefas lá de casa. Mas, de fato, com essas questões de decisão de escola, decisão de roupa, se o moleque Educação. tá precisando de cueca, se a meia tá rasgada, se tirou nota Levar no baixa, se médico, tem que botar a explicadora, dar se vacina. tomou as vacinas, se tá com nota baixa, que horas que vai dormir, que horas que vai acordar, né? É tudo comigo. E qual foi a É maior pesado, dificuldade pesado. disso aí? A maior dificuldade é pagar as contas, né? A questão tributária. A maior dificuldade é muita conta. Filho é uma responsabilidade muito grande, né? Tanto afetiva quanto financeira, né? Eu acho que educar... Para se eu não sei, criar eu um tenho filho direito, né? É. Para se criar um filho da forma que qualquer pai, qualquer mãe gostaria, Sonha, né? custa caro, Custa. né? Isso é Às verdade. vezes o pai e a mãe não têm condições de criar o filho da forma que gostaria, mas criar da forma que a gente deseja custa caro. Você colocar o teu filho na escola que você gostaria, né? O teu filho ter acesso ao médico, a um plano de saúde da forma que você... Custa caro. Hoje em dia a gente vê muito curso de idiomas, Custa né? caro. Custa caro. É. Fazer uma atividade extracurricular. Então eu tenho uma vontade muito grande de, tendo condições, e Deus vai nos ajudar a chegar lá, Com certeza. né? Eu tenho uma vontade muito grande de, tendo condições, elaborar projetos para mães solos, né? Para pais solos, ou qualquer outra pessoa que exerça essa responsabilidade de pai e mãe e exerça essa função sozinho. Né? Eu gostaria muito de compartilhar essa responsabilidade com essas pessoas, gostaria muito de dividir isso com essas pessoas e, tendo condições, um dia, quem sabe, né, propor aí ao prefeito, propor ao governador a criação de uma secretaria para a gente cuidar e tratar dessas pessoas com mais carinho, né, fazer um trabalho específico para essas pessoas. Criar Eles política têm muito, pública, né? É, a gente vê aí, Porque, tem um de fato, eu censo. sei como é complicado você... Porque quando você tá ali num relacionamento, 2 pessoas criando um filho juntas, e você divide essa responsabilidade, né? Uma sai para comprar as roupas, a outra sai para fazer a matrícula na escola, uma vai cuidar do curso de inglês, a outra vai procurar a explicadora. Divide tarefa. Quando você não tem como dividir tarefa, né, de um filho, e você centraliza isso tudo em você, é pesado. É casca. E se você não tiver uma condição de pagar alguém para te ajudar a ficar com teu filho, de botar o teu filho Nossa, no é integral, impossível de... como é que uma mãe vai sair para trabalhar se não tem com quem deixar teu filho? Isso é verdade. Né? O que a gente está fazendo, o que o Estado está fazendo, o que o município está fazendo para ajudar essas mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos? Porque às vezes mora ela e o filho. Não, A gente precisa pensar nisso. E essa questão, principalmente das mães solos, que
enfim, são as mais impactadas, são as mulheres dentro dessa realidade, são pessoas que não têm estrutura financeira, Não tem. que não têm estrutura, enfim, capaz de estar ali sendo impulsionando a gente seus precisa filhos, né? agir. Então, A gente precisa, através de políticas públicas, priorizar a vaga desses filhos, dessas crianças de mães solos, priorizar a vaga em creche, né? Que hoje em dia Essas tá crianças faltando têm que ter vaga. prioridade. Porque essa mãe precisa mais do que outras famílias, Não. né? Vai trabalhar. Que tem duas pessoas para dividir a responsabilidade. Essa mãe trabalhando, a gente tem que, através, obviamente que isso é no âmbito federal, a legislação trabalhista, a gente tem que, através de políticas públicas, buscar uma forma dessa mãe chegar 1 hora depois no trabalho ou sair 1 hora mais cedo, né? Porque ela precisa sair correndo porque não tem quem busque o filho dela, ela tem Isso que buscar não o filho tem que dela pra... impactar. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí, o último censo que eu vi, tinham mais de 5 milhões de crianças no Brasil sem o nome do pai na certidão, sem a presença. Então a gente tem pelo menos aí 5 milhões de mães E eu vou solo. te passar um outro dado. 65% das mulheres aqui na cidade do Rio de Janeiro, na hora do parto, né, já são mães solos. Caramba. 65%. nossa, Na hora do impacto muito parto, grande. aquela mulher já está com aquela responsabilidade de criar o filho dela sozinha. Já é mãe solo. 65%. Então, é necessário, extremamente necessário criar políticas públicas que alcancem essas Isso, famílias. Exatamente. isso é um farol que está aceso, que eu vivo isso. E com certeza, a gente tendo a oportunidade, a gente vai perturbar quem a gente tiver que perturbar para ajudar mais nisso aí. Perfeito. Impor, né, também. Criando leis, enfim, eu acho que é uma possibilidade, Não, né? é uma narrativa que eu não tinha escutado até hoje, esse dado que você trouxe. Interessantíssimo. 65 Obrigado milhões, por né? compartilhar. Agora, você é um membro histórico, né, do nosso partido aqui, nosso querido Podemos, né? O partido ele tem se colocado como defensor do diálogo, defensor da democracia e se afastado dos extremos, né? Dentro de uma sociedade tão complexa, onde dialogar está ficando cada vez mais difícil, o Podemos tem se colocado como um partido a favor desses diálogos. Eu quero entender como que a gente se mantém distante dessa polarização, como que a gente volta a sentar na mesa com visões diferentes, mas convergindo ao invés de divergir sempre. Eu acredito que fazendo isso que estamos fazendo aqui, né? Através dessa juventude maravilhosa que vocês estão representando aqui, através da Isabela, através do Michel, né? Pessoas inteligentes, pessoas competentes que estão se doando para estarem aqui, né? Cada dia mais inseridos na política do Estado, da cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa mais desse movimento que vocês estão capitaneando aqui no nosso partido, né? Eu estou filiado ao Podemos, bem dizer, desde 2019, né, que eu faço parte desse grupo político. Hoje em dia eu sou membro do Diretório Nacional, faço parte do Executivo Estadual e Municipal. Então, hoje em dia eu vivo muito esse dia a dia de partido, né? E sei a importância que né? E a transformação que um partido político faz na vida das pessoas. Isso é verdade. Né? Porque o partido político, as pessoas têm a ideia errada de que o partido político ele só atua na época de eleição. Os partidos políticos, como o próprio Podemos, têm fundações. Nós temos a Fundação Podemos. Sim. Fundação que elabora cursos e ministra cursos, né, em diversas áreas da sociedade. Então, o partido político ele não funciona só na época da eleição, ele funciona ao longo dos 4 anos. Ele funciona diariamente, todos os dias, todos os meses, todos os anos. É vida orgânica, né? E um partido bem gerido, um partido bem administrado, ele muda e transforma vidas. Verdade. Sim, tá? Verdade. Tenho muito orgulho de estar no Podemos, né? Estamos lá com a presidência municipal na mão do Marcos Dias, estamos lá com a presidência estadual na mão do Felipe Pereira, estamos lá com a presidência nacional na mão da Renata Abreu e o vice-presidente é o nosso querido pastor Everaldo. Exatamente. Né? Então, esses aí são os nossos líderes que, de uma forma muito profissional e com diálogo muito coerente e muito razoável, né, estão levando o Podemos ao patamar, né, que o Podemos se encontra Merece, hoje. né? Hoje em dia, Michel e Isabela, né, isso se não mudou ontem, né? Nós somos a 8ª maior bancada do Congresso Nacional. Né? Ou E seja, nós somos hoje, atualmente, no Brasil, o partido com mais filiações
crescentes, assim, E diárias, vamos filiar mais. diárias. Vou convidar Exato. meus alunos, ex-alunos, professores, colegas para se Convida pra filiarem juventude. Pra do juventude, Podemos. A juventude. exatamente. Pô, eu sou jovem ainda, Michel. Não. vamos deixar pra outra coisa. Depende. A gente cria aí. precisa de mais pessoas do bem e competentes na política. Tava falando isso em sala de aula hoje. Ah, professor, mas é tão difícil, é tanta coisa para mudar, mas se as pessoas do bem, as pessoas competentes, não se filiarem a um partido e não participarem, aí a gente de fato não vai conseguir a mudar. gente Tá bem exclui do mão, o processo é. decisório, Então, exatamente. meu convite é esse. Mais pessoas do bem, mais pessoas competentes, filiadas Venha aqui pra com a essa gente no casa, a Podemos. casa da democracia, a casa do diálogo. É É isso aí. isso. Venham isso trabalhar aí. com a gente. Segue a gente no Instagram, já Podemos Rio. Agora, professor, a gente já está se encaminhando para o final, a gente faz uma pergunta clássica aqui. Qual o seu maior sonho? Meu maior Pode ser sonho. utópico, maluco, mas Qualquer sonho. coisa. Não, o meu maior sonho é poder fazer mais e ver vidas transformadas através da política e da educação. Eu acho que de uma forma resumida, sem treinar e sem ter nada decorado, é isso. É poder fazer mais, né, e ver vidas transformadas a partir da educação, né, que é minha paixão, e através da política, que é a minha segunda paixão. É isso. Vou brincar. Ferramentas essenciais. E pra ver meu filho transformação. ganhando muito bem um dia para eu parar de trabalhar e ele me sustentar. Essa é a brincadeira. Vou brincar com o que você falou, assim, que você quer poder fazer mais, né? Então, juntos. podemos. É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem conosco aqui na nossa casa. A gente está preparando conteúdos incríveis para vocês. Tamo juntos, porque juntos Podemos. Podemos.